Olha só que dado estarrecedor. Só no dia de hoje, mais de 500 pessoas morreram no Brasil em decorrência de doenças cardiovasculares. É o que mostra o que a gente está vendo aqui, o cardiômetro. Ele é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E daí ele mostra, assim, atualizado o tempo todo o número de pessoas que morrem. Neste ano, foram mais de 256 mil mortes. Sexta-feira, a gente lembra, é o Dia Mundial do Coração e são justamente as doenças do coração as que mais matam no país. A gente vai ver aqui a evolução pelas mortes por doenças cardiovasculares até 2015, que é o dado mais atual do Ministério da Saúde. Em 2004, foram 285 mil mortes. E daí a gente está vendo aqui, em 2015, mais de 350 mil mortes. E olha, entre as doenças do coração, as principais causas de morte são infarto, doenças hipertensivas, insuficiência cardíaca e miocardiopatias. Então, a gente recebe aqui no estúdio o cardiologista Daniel Seta, da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, boa tarde, doutor. Obrigado por atender ao nosso pedido aqui. A gente viu aí no telão números que são assombrosos, né? Por que as doenças do coração ainda matam? A gente está em 2017, tem tanta tecnologia. O que acontece? Luísa, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão relevante. Realmente, a gente pode ver até que a mortalidade relacionada às doenças cardiovasculares até aumentou, né? As doenças cardiovasculares protagonizam como principais causas de morte dentro das possibilidades, né? Até 30% das causas de morte estão relacionadas à doença cardiovascular. E isso está relacionado principalmente a um acesso inadequado ao sistema de saúde, mas antes disso tudo, a fatores de risco não tratados adequadamente, então ao sedentarismo, a hipertensão não reconhecida e não tratada no momento adequado, colesterol alto, que é a dislipidemia também não reconhecida, a obesidade, ao tabagismo, quer dizer, isso acaba levando então ao aumento da incidência da doença arterial coronariana, que acaba por levar ao infarto, a angina, enfim, que são as formas de apresentação da doença arterial coronariana. O senhor citou alguns fatores que são comportamentais, então o hábito importa muito. Muito, muito. O hábito é o nosso principal fator, são os nossos principais fatores modificáveis. Claro que existe a história pessoal da pessoa, que a gente chama a história familiar para a doença cardiovascular. Essa a gente não consegue mudar, mas a dieta, atividade física, nível de colesterol, nível de pressão, nível de obesidade, sedentarismo, isso tudo a gente tem que conseguir reduzir, né? Doutor, a gente fez um apanhado geral aqui, a gente vai voltar a conversar ainda no próximo bloco. As pessoas que estão em casa, por favor, podem participar, é só mandar a sua dúvida para a gente pelo g1.com.br/Globonews ou então pela nossa central de atendimento 4002-2884 e também nas redes sociais, hashtag edição 13, hashtag Globonews, eu encontro lá a sua dúvida. Até já, doutor. De volta aqui ao estúdio com o cardiologista Daniel Seta. Dia 29 de setembro, a gente lembra, é o Dia Mundial do Coração e esse é o tema da nossa coluna de saúde de hoje. Você pode mandar suas dúvidas para a gente. Tem uma dúvida que já chegou aqui, a dúvida do Reinaldo. Quais são os sintomas da pressão alta? Heloísa, a maioria dos casos de pressão alta não vai dar sintoma nenhum, não vai apresentar sintoma nenhum. É claro que se a pressão for muito alta, eventualmente você pode ter sintoma, como dor no peito, cefaleia, alteração do nível de consciência. Mas se isso acontecer, são sinais de alerta que mostram que você tem que procurar o hospital de imediato. Mas a maioria absoluta das vezes a pressão vai estar alta e a pessoa não vai sentir absolutamente nada. Por isso que a gente chama de doença silenciosa, né? Agora, a partir de que idade a pessoa tem que ter um acompanhamento de um cardiologista? A gente tem o pediatra quando é criança, as mulheres geralmente fazem consultas regulares ao ginecologista durante um período, mas o cardiologista, a partir de alguma idade, é necessário no exame de rotina? Isso vai depender do perfil de risco de cada pessoa. Então, se a pessoa acumula muitos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, essa visita vai ter que ser precoce. Agora, na idade adulta, pelo menos uma visita inicial, se você vai fazer atividade física, principalmente as atividades físicas de mais alta intensidade, você deveria passar por uma avaliação inicial cardiológica e depois, se não houver necessidades de avaliações mais próximas,
ela vai ser espaçada, então você vai realizar com um intervalo maior de tempo. Agora, para indivíduos com história familiar de doença arterial coronariana ou de cardiopatias, pressão alta, diabetes, dislipidemia, essas avaliações são mais próximas. E a gente sempre associa doenças do coração, simplificando, mas ao homem. As mulheres também correm riscos? Quais são os fatores de risco para as mulheres? Correm sim. As mulheres, as doenças cardiovasculares são menos frequentes nas mulheres, principalmente na idade reprodutiva. Depois da menopausa, esse risco ele se equipara. Mas na idade reprodutiva eles são menos frequentes, o que não quer dizer que não aconteça com as mulheres. E aí tem um dado interessante que as mulheres são muitas vezes negligenciadas. As pessoas não consideram aquela dor no peito como relevante só por ser uma mulher, porque elas esperam que os homens tenham mais manifestações do tipo angina, enfim. Mas isso de fato pode acontecer. Para a gente chamar a atenção, quais são os sintomas que todo mundo tem que ficar atento? Quando a pessoa fala de dor no peito, isso já é um sinal de preocupação. Então, a dor no peito ela é um sintoma que nos alerta sobre o risco de infarto, que é a doença mais comum desse bolo de doenças cardiovasculares. E essa dor no peito é uma dor especial, muitas das vezes. É uma dor opressiva, é uma dor que pode ter irradiação para o pescoço ou para o membro superior esquerdo. É uma dor desencadeada pelo esforço, na maioria das vezes. Pode ou não ser aliviada pelo repouso. Pode vir acompanhada de náusea, vômito. Pode ser uma dor muito intensa. Então, se você tem dor no peito, opressiva, queimação, desencadeada por esforço, está na hora de você procurar seu cardiologista, porque talvez esteja passando da hora, inclusive, né? Doutor, continua com a gente, você pode ainda mandar a sua pergunta, a gente vai continuar conversando com o cardiologista Daniel Seta aqui. Sua pergunta pela edição 13, hashtag edição 13, ou então hashtag Globonews, ou pelos nossos canais que você já conhece. 4002-2884, ligação local de qualquer lugar do país, ou então no nosso site g1.com.br/Globonews. Eu volto a conversar com o cardiologista Daniel Seta sobre doenças do coração. Tem várias perguntas que chegaram, vou direto a elas. O Cláudio Paiva, de Taguatinga, Distrito Federal. Obrigada pela sua participação, Cláudio. Olha só, uma dieta vegetariana é capaz de prevenir problemas cardíacos? Se sim, por que isso ocorre? Certo. Toda dieta que reduza os níveis de colesterol pode reduzir o risco de eventos coronarianos, de infarto, de angina. A dieta vegetariana é uma delas. Eu, particularmente, não sou vegetariano e tento fazer uma dieta saudável comendo carnes magras, queijo branco, frango, carnes grelhadas, enfim, em quantidades razoáveis. Você não precisa fazer uma dieta vegetariana. O Volney Elias de Luca, de Criciúma, Santa Catarina, mandou outra pergunta aqui. Como o senhor justifica a grande redução de fumantes que houve nos últimos anos e por que não diminuiu o número de mortes por doenças cardíacas no mesmo período? Como que isso aconteceu? Certo. Realmente é notório que o número de fumantes diminuiu, acho que por conta de campanhas, enfim, esclarecimento da população. Agora, a gente tem outros fatores de risco. Então, se você diminuir o número de fumantes, sedentarismo, obesidade, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, mais obesas, com hábitos alimentares ruins, quer dizer, você tem aí outros fatores de risco influenciando o próprio envelhecimento da população, então não é só o tabagismo. Muito bem observado, Volney. Agora tem a pergunta da Eliane Dias, que é daqui do Rio de Janeiro. Meu marido operou e colocou 2 safenas, 2 mamárias no coração. Ele é uma pessoa bem nervosa, ela já dá aqui a dica. Queria saber qual é o risco de se ter um infarto nessas condições. O perfil psicológico da pessoa pode influenciar no risco de infarto. Ele não é um dos fatores de risco principais. Os principais são aqueles que eu falei: obesidade, hipertensão, dislipidemia. Mas o perfil psicológico pode sim desencadear um evento coronariano, um quadro de angina e de infarto. No caso dela, o marido dela tem que fazer um acompanhamento regular no seu cardiologista, com eletrocardiogramas seriados e, principalmente, se ele estiver tendo algo semelhante à angina, dor no peito, é um sinal de alerta que ele deve, então, procurar um médico para cuidar dessa questão. Tomar muito suco de maracujá também. Também pode ser difícil você conseguir controlar isso, né? A ansiedade. É difícil. Tem a pergunta da Elza Duarte, de Juiz de Fora. Olha só, tem o hipotireoidismo,
Uso levotiroxina sódica, falei certo? Falou. E tenho palpitações, o coração dispara. Isso é normal ou é devido ao remédio? Não é normal. As pessoas podem ter palpitações eventuais, mas se elas forem muito frequentes, acho que ela precisa procurar um médico, fazer um eletrocardiograma, não deixar de tomar esse remédio que foi prescrito pelo seu endocrinologista ou seu clínico, provavelmente. Isso não é uma contraindicação ao remédio, mas ela deve procurar um cardiologista, sim. Elza, Volney, Cláudio, Eliane e Reinaldo, muito obrigada pela participação de vocês.